Olá! Começa agora a sua revista eletrônica semanal sobre qualidade de vida. E hoje, diretamente aqui do Outeiro de Santa Catarina. Eu sou Dani Souza e convido você para ficar aqui comigo, ver aquelas histórias que mais gosta e sempre torcendo para que fique tudo bem na sua vida. Em Santos, uma escola tem um método diferente de ensino, misturando a pedagogia moderna com a própria história. E isso é motivo de orgulho para todos os integrantes da colônia portuguesa da cidade. Olá, hoje a gente veio conhecer o trabalho da Escola Portuguesa, localizada aqui na Vila Nova, em Santos. É um trabalho de excelência com crianças. Ao meu lado está o presidente, José Augusto, que vai falar um pouquinho dessa história, né, de como que surgiu a Escola Portuguesa aqui em Santos. Sim, a Escola Portuguesa ela surge no ano de 1921 por iniciativa do professor José Maria Guerreiro, que era um professor português que já havia criado uma escola portuguesa em São Paulo e trouxe a ideia, né, para a nossa cidade e foi amplamente abraçada pela comunidade portuguesa, né? Então, em 1921 se cria uma escola para atender filhos dos cidadãos portugueses, que eram muitos, né? E funcionou assim até o ano de 1970. Já em 1986 a escola retoma, né, porque houve um período que ela esteve paralisada, e retoma em 1986 com essa característica de atender famílias de baixa renda. E funciona assim até hoje. Estamos com 120 crianças, né, com uma série de atividades. Agora, nesse período em que já estamos entrando no encerramento do ano, vamos realizar todos os eventos, né, a finalização do balé, que é um projeto que a gente tem aqui dentro da escola, da capoeira, e também a formatura daquele grupinho que já está saindo para ir para o município. Quais os bairros que vocês acabam atendendo aqui? A gente está bem aqui no meio da Vila Nova, né? Como as crianças vêm da onde aqui de Santos? Nós atendemos as crianças do entorno, né? Portanto, atendemos Centro, Monte Serra, o Paquetá, o Mercado, e todas elas são abraçadas e ficam o dia inteiro aqui com a gente, né? São todas em período integral e aqui elas recebem uniforme, educação, alimentação e o principal, carinho. Sim, são 102 anos dessa história, né? Vocês estavam falando, a gente estava conversando antes, completados em junho, e a gente falava também de alguns eventos que vão ocorrer agora nessa reta final do ano, né? Agora em novembro, dezembro, acho que vocês estão com algumas campanhas de arrecadação de cesta básica. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas ações agora de fim de ano. Sim, nós temos que trabalhar dessa forma porque a escola ela é totalmente gratuita, né? E nós sobrevivemos com uma subvenção da prefeitura, com padrinhos, né, que também apoiam essas crianças, com eventos que nós promovemos, a exemplo de almoço, né, que fazemos aqui invariavelmente, a Festa de Portugal, e nesse período do ano nós fazemos campanha para a aquisição de cestas básicas que nós distribuímos às famílias dessas crianças que estudam aqui na escola. E toda ajuda é bem-vinda, né? Porque afinal de contas é o ser humano que ajuda, né? Sempre vai ter uma retribuição e a escola está de braços abertos para receber. Toda ajuda para a escola portuguesa é bem-vinda. Agora a gente vai conversar com a Maria Regina, diretora aqui da Escola Portuguesa. Eu queria que você contasse pra gente como que é a filosofia aqui de ensino, né? A gente estava conversando antes, tem uma filosofia um pouco diferente, mais aberta com essas crianças, né? Como que é essa metodologia? Nós não seguimos uma metodologia
certa. Tudo que for bom que a gente encontre para as crianças, nós aplicamos aqui na escola, em consenso com as professoras e com as necessidades do momento. Quantas crianças tem aqui com vocês hoje? Nós temos 120 crianças, são 4 turmas, de 30 crianças em cada turma. 30 crianças? São bastante. Qual é a idade, a faixa etária? Eles vêm para cá, ainda podem ter 2 anos, contanto que completem os 3 anos até março. Então é maternal até o pré? Isto, maternal a pré, 6 anos. E como que é para você há 40 anos aqui na escola, né? O que significa esse trabalho que vocês fazem para essas famílias que vocês atendem? É um trabalho muito gratificante. Principalmente porque a gente tem famílias muito necessitadas, que nós temos que fazer também essa parte social. Mas as crianças são maravilhosas, são todas lindas e a gente se dedica muito, o corpo docente aqui, a equipe é ótima, todas as professoras amam o que fazem, o que é mais importante no trabalho, né? E nós vamos fazendo tudo o que podemos pelas crianças. O objetivo maior nosso aqui na escola é que as crianças sejam felizes. Como ajudar vocês a dar continuidade e sequência a esse trabalho com as crianças? Bom, a escola está sempre aberta para novos padrinhos, né? Até para contribuições pontuais e espontâneas e também para atividades, né? Se alguém tiver uma capacidade, por exemplo, de vir fazer contação de histórias, né? Nós abrimos as portas para que essa contribuição também chegue até a escola e chegue até essas crianças que muito necessitam. Obrigada, José. Sou eu a agradecer. Parabéns. Obrigado. E você vai ver no próximo bloco. Será que você realmente sabe a diferença entre alguns tipos de alimentos? Não sai daí, a gente volta já. Olá, amigos! De segunda a sexta, 10 para as 7 da noite, depois do Datena, você tem um compromisso marcado com a gente aqui da Tati Band Litoral, Tati Cidade. E eu te espero. Ter uma alimentação saudável é uma questão de escolha, mas até nessa hora é preciso saber escolher. Tem certeza de que você sabe quais são as diferenças dos tipos de alimentos saudáveis? Começar uma nova dieta ou até mudar os hábitos alimentares pode exigir um conhecimento que muitas vezes a maioria das pessoas não possui. Nessa hora, além do acompanhamento de um profissional, como um médico ou uma nutricionista, é importante saber exatamente quais são as suas restrições e necessidades. Por exemplo, você sabe a diferença entre alimentos diet, light e fitness? Alimentos diet são aqueles indicados para pessoas com algumas patologias que pedem a restrição de determinadas substâncias, como os hipertensos e os diabéticos, que não devem ingerir sal, gordura e nem açúcar em excesso. Alguns produtos diet também podem ser comercializados com esse rótulo de zero. Nesse caso, é preciso ler atentamente a lista de ingredientes, já que um refrigerante zero açúcar, por exemplo, pode ter muito sal, ou um produto zero gordura ter muito açúcar. Chocolate amargo sem açúcar ou macarrão sem glúten podem ser exemplos desse tipo de alimento.
Já os alimentos classificados como light são aqueles que possuem pelo menos a redução de 25% de algum de seus ingredientes, quando em comparação com a sua versão normal. Enquanto os alimentos do tipo diet são indicados para pessoas específicas, os do tipo light podem ser consumidos por qualquer pessoa. Alguns iogurtes e até o sal light podem ser exemplos desse grupo de alimentos. Já os alimentos fitness, também chamados de funcionais, são aqueles que têm determinados ingredientes que ajudam o corpo a funcionar melhor, auxiliando até no desempenho de atividades físicas. A aveia e leguminosas como feijão, ervilha e frutas com casca são bons exemplos desse tipo de alimento. Para saber mais sobre as diferenças entre os diversos tipos de alimento, procure a orientação de um médico ou nutricionista. E bom apetite! Atualmente, Santos tem quase 400 mil habitantes que moram aqui. Mas como será que tudo isso começou, né? A gente está aqui no Outeiro Santa Catarina e quem vai conversar com a gente é o Dionísio, que é historiador da Fundação Arquivos e Memórias de Santos. Bom, aqui foi um marco, né, do início do povoamento aqui da nossa cidade, né, Dionísio? Sim, aqui nós estamos exatamente no lugar onde tudo começou, no que se refere à formação da cidade de Santos. E começa lá, mais ou menos, um pouquinho depois de 1532, com a vinda do Martim Afonso de Souza, que veio com a missão de iniciar o processo de colonização do Brasil. Com ele vieram aí mais ou menos umas 1000 e poucas pessoas, dentre eles o Brás Cubas, seus irmãos e alguns dos seus familiares e outras pessoas. E das terras, né, que ficaram sob a responsabilidade do Brás Cubas, foi essa região aqui onde nós estamos. Então eles vieram para cá, optaram por iniciar o povoamento do lugar aqui onde nós estamos. Uma das primeiras atitudes que eles tiveram foi construir uma capela, porque um casal que veio com eles, Luiz de Góes e a Catarina de Aguilar, eles eram devotos de Santa Catarina, constrói uma capela a que deram o nome de Capela de Santa Catarina. Por isso, o lugar hoje é conhecido como Outeiro de Santa Catarina. E a partir da chegada deles, o início do povoamento aqui nas imediações do Outeiro, a construção da Capela de Santa Catarina, a construção também de um pelourinho, que era o lugar onde eles afixavam as leis, os editais, as normas do povoado. E também da criação e da construção da primeira Santa Casa das Américas, que é a Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos, tem início então aí nessa primeira metade do século XVI, o início do povoamento de Santos a partir daqui do Outeiro de Santa Catarina, que é onde nós estamos. Inclusive, a gente estava conversando bastante aqui antes de gravar e realmente o lugar tem uma energia diferente. Eu perguntei, pode ficar aqui um pouquinho sentada só? Então já quero até aproveitar e fazer o convite para você que mora em Santos, aqui na região, que muitas vezes na correria do dia a dia a gente passa por aqui e acaba esquecendo que existe esse lugar. E olha quanta coisa, quanta história tem aqui. Inclusive, mediante a tudo isso que você contou aqui pra gente, o nome da nossa cidade de Santos também surgiu nesse processo da Casa de Misericórdia de Santos. Isso. Então, a Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos é a primeira Santa Casa das Américas. Ela foi construída ali por volta aí de 1543, ali nas imediações da Praça Mauá, mais ou menos. E aí uma das hipóteses, né, de Santos, da cidade de Santos ter esse nome, foi justamente pela tirada aí da palavra Santos
da Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos. Que gostoso conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade, né? Mas é claro que muitas coisas aconteceram ao longo desses anos. E hoje, como é que funciona aqui o Outeiro? A pessoa pode vir passear, as escolas, você estava comentando também que gostam de vir aqui com as crianças para conhecer um pouco da nossa história. Então, antes de falar um pouquinho disso, eu vou fazer uma sequenciazinha, por exemplo, que o povoado ele é transformado em vila em 1546, aí é quando ela passa a se chamar Vila do Porto de Santos. E no 26 de janeiro de 1839, essa vila é elevada à categoria de cidade. A partir daí a cidade se desenvolve. Essa casa que nós estamos aqui, que a gente chama também Casa do João Ébolo, ela foi construída em 1880, também tem hoje todo um valor histórico e cultural. E nos dias de hoje, o lugar é um lugar assim, realmente bastante bonito, né? Tá reformado, está organizado e é um lugar onde a gente recebe os visitantes da cidade que querem conhecer o lugar, recebemos os turistas e temos na sexta-feira, no sábado e no domingo, um personagem que a gente chama de Bob Cavendish. Ele se autodenomina, né, tataraneto do Thomas Cavendish, que foi um pirata que invadiu Santos em 1591. E ele fala da história da cidade de uma forma lúdica. Na sexta-feira, para as escolas da cidade e também para os interessados, e no sábado e domingo, para as pessoas que queiram conhecer o lugar. E o horário dessa visita é 10 horas na parte da manhã e às 14 horas na parte da tarde. Ai, que legal. E quem quiser conhecer aqui o lugar, receber um pouco dessa energia, você pode vir ficar aqui sentadinha, você vai ver aí algumas imagens de muitas árvores, um lugar muito gostoso, a energia nem se fala. Quem quiser vir aqui só conhecer, passear, quais são os horários de funcionamento? Então, aqui funciona das 9 às 17 horas, o lugar é aberto, né? Você pode ver, é totalmente aberto, as pessoas vêm e podem desfrutar do lugar sem problema nenhum. A gente só solicita assim, um agendamento quando é o caso de escolas ou de grupo de pessoas que queiram visitar, porque aí a gente disponibiliza uma monitoria para fazer esse trabalho. Ah, legal. Tá, então... Agora, se a pessoa estiver passando, quiser entrar, olhar e ficar aí sentado, observando e admirando o lugar, não tem problema nenhum, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Vale a pena, eu já fiz um pouquinho disso aqui logo que eu cheguei e agora a gente vai passear um pouquinho, né? Quero te agradecer pela oportunidade, por contar um pouco dessa história aí da nossa cidade, para quem não conhecia, né, como funcionava aqui o Outeiro de Santa Catarina, e aproveitar e fica um convite aí para você vir passear aqui também. Muito obrigada por enquanto, de nada, viu? De nada, tudo de bom. E no próximo bloco você vai conhecer novos segredos do preparo de um velho conhecido. Não sai daí, é só um minutinho. Oi, gente! Meio-dia aqui na Tati Band Litoral tem o Litoral Urgente. Até, pessoal! Quase ninguém passa o dia sem aquele cafezinho, não é mesmo? Mas será que a gente sabe fazer um café da maneira correta? Bom, nós fomos buscar a ajuda de um especialista e ainda ganhamos uma receita de brinde. Hoje eu vou usar um método de preparo para fazer esse café coado que chama Calitá. Ele tem esse filtro aqui com ondinhas e ele é um método muito legal de você ter na sua casa para preparar diversos tipos de café. Eu vou começar escaldando o filtro, porque todo filtro de café coado ele contém um amido e isso influencia no sabor do seu café. Então primeiro a gente vai escaldar esse filtro. Isso já vai servir também para pré-aquecer o seu copo e receber o seu café quentinho. Aqui eu tenho 15 gramas de café especial que eu já moí e deixei aqui. Eu fiz uma moagem média. Aí você alinha bem o seu café aqui, deixa ele bem retinho. E a primeira parte é você fazer uma pré-infusão, para que esse café receba essa água e absorva essa primeira água. Essa primeira parte vai liberar os óleos essenciais dos cafés. E se ele for um café de boa qualidade, como o que a gente tem aqui,
você vai ter uma excelente bebida. Para a infusão feita, você pode aguardar entre 15 a 30 segundos. E aí você volta a colocar a água bem devagar. A gente vai adicionar a água mais ou menos umas 3 vezes até que se complete toda a extração. Esse é um café especial de torra média e por isso vocês vão perceber a coloração avermelhada nele. Eu vou jogando a água em movimentos circulares e vou aguardando o café cair até o ponto em que a gente deseja da quantidade de café. Para essa quantidade de café, 15 gramas, 200 ml são suficientes de água quente. Aqui a gente serve assim, num copo de vidro, onde dá para ver bem a coloração do café especial. E o aroma você já sente logo na primeira extração. Esse é o nosso café coado. Pensando aqui que a gente fez um café coado, mas não tomou tudo de manhã, mas chegou na hora do almoço e a gente pensou, o que eu vou fazer com aquele café que ainda está na garrafa térmica? Vou fazer uma receita agora bem refrescante, com o nosso café coado, que a gente não tomou tudo, junto com suco de laranja e um pouquinho de açúcar para dar um dulçor. Eu vou usar uma coqueteleira, mas vocês podem usar um liquidificador, um blender ou até mesmo um mixer para fazer essa receita. Vou pegar o café coado, vou colocar na coqueteleira e vou usar 2 sachês de açúcar demerara. Aqui na Revo a gente usa xarope de açúcar, xarope de laranja, mas vocês podem utilizar o dulçor que vocês quiserem, adoçante também. Eu vou bater esse café na coqueteleira e vou colocar algumas pedrinhas de gelo aqui no copo. Vou colocar o suco de laranja. É bem rapidinho, é mesmo só para diluir esse açúcar e esse gelo e deixar a bebida bem refrescante. Esse aqui a gente chama de revinho e aqui na Revo a gente utiliza o café expresso, então ele fica com uma coloração um pouco mais escura. Como a gente fez com café coado, ele vai ficar mais leve, mas é bem gostoso, espero que vocês gostem. Bom, chegamos ao final de mais um programa. E não esqueça de curtir e seguir as nossas redes sociais. E se você perdeu algum episódio, estão todos lá no canal do YouTube da TV Tati Band Litoral. Até a próxima. Tchau, tchau.